Invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão ordinária da Igreja Sexta Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nesse dia 22 de fevereiro de 2017. Cumprimento os eminentes pares, em nome da Câmara, cumprimento a doutora procuradora, os advogados e as partes que se fazem presentes, sejam bem-vindos, e os nossos servidores. Se não houver objeção, dou por aprovada a ata da sessão anterior. Anuncio que serão adiados os processos 1, 13 da pauta, de relatoria da desembargadora Serli, que tem férias. Nós estamos só adiando. Iuni Educacional e Slime, e Itaú Unibanco Petrojanes e Estelato. E também adiado para a próxima sessão da minha relatoria, 17 da pauta de Alciolino da Silva, Encomenda e Tecnomonte, e etc. Tinha pedido preferência do Dr. Marco Antônio Jobim, mas fica adiado, se tudo correr bem, para a próxima sessão. Pedido de preferência formulado pelo Dr. Cláudio Stabile Ribeiro para com sustentação oral, julgamento do 5 da pauta, agravo de instrumento, numa ação de busca e apreensão de veículo, cujo pedido de purgação da mora for indeferido. Obviamente, doutor Cláudio, que o senhor não terá a palavra neste agravo de instrumento, mas que é a sustentação oral, né? Doutor Cláudio está pela agravada, né? Pela agravada CNF, né? Para amenizar o sofrimento de Vossa Excelência, eu informo que estou rejeitando as preliminares, conhecendo parcialmente o recurso e não o provendo. Não provendo. A Excelência defende o interesse da CNF. Sim. Então o recurso foi não provido. Sim, Excelência. Todos de acordo? Preliminares rejeitadas, recurso não provido. Doutor Ilvânio Martins, no interesse de quem? Do Banco da Ecoval ou de Carmozina? Carmozina, Excelência. Carmozina Figueiredo Assunção. O que é esse caso aqui? Deixa eu ver. Vamos ver se você vai ter sustentação oral. Vamos ver. Se for fazer, capricha, né? Se for fazer, capricha. E a coisa tá feia aqui, né? Gargarejo. Dá uma treinada. Tá. Tudo é bom com o humor. Sem humor, a vida não... Doutor Ilvânio, Sim, Excelência. aqui é o seguinte, é uma liminar que foi concedida, uma tutela antecipada, Sim. para que suspendesse os descontos em folha, Sim. numa consignação, correto? Exato. Eu estou dizendo quase tudo que pode ficar, apenas dando um pouquinho de prazo maior para o banco, para ele poder operacionalizar a suspensão desse desconto. Sim. Nesse sentido. Entendeu? Então, eu estou mantendo aqui que é medida urgente, sim, portanto, está sendo mantida. A multa também estou mantendo, apenas esticando um pouquinho o prazo para o banco, para ele operacionalizar.
Eu estou dando para 10 dias corridos, que provavelmente até já tenha acontecido. Sim, Certo? ótimo, ótimo. Então o recurso foi parcialmente provido, só nesse sentido de dar 10 dias para o banco para ele parar de fazer a cobrança. Ótimo, Entendeu? ótimo. Na verdade já passaram sim os 10 Então, dias. provavelmente continuam, isso. mas continua o desconto, Tá. mas isso vai ser objeto É lá na nesse frente, sentido outra que eu voto, tá? Então está julgado. Ok, muito obrigado. Ah. Tenhamos todos um bom dia. Obrigado. Cara. Dois da pauta, São Francisco, Sistema de Saúde é embargante, embargado João Daniel Rodrigues de Melo, sou relator, contradição, inexistência, intenção de modificar o resultado do julgamento, inviabilidade, pressionamento para recurso não provido. Conjugados. Declaratório de Banco Bradesco, Santos Garcia, desembargador Guilmar, recurso desprovido, que é o 35 da pauta. O 36, Edgar Clóvis Passe e sua esposa, Hospital Amecor, também desembargador Guilmar, desprovido. O 37, declaratório de Porto Seguro e Valdivino Ferreira Carmim, desembargador Rupes, recurso parcialmente provido. O 38, Reynold Helmut Peck, embargante, Valdirene Bedelarme Boen e outros, desprovido. O 38, 38 desprovido. 39, declaratório de Porto Seguro contra Pedro dos Santos Silva, sou relator, recurso não provido. O 40, TOT TVs e Associação Beneficente Previdência Azul, desembargador Guilmar, recurso desprovido. Não tem mais dessa. Do PJE, embargo de declaração de Porto Seguro e Marcílio Kraus é o 10. Sou relator, recurso não provido. Embargo de declaração. O 3, também sou relator do PJE, Madeireira Floresta, Wilson José Schneider. Não provido. O 2, PJE, embargo de declaração de Cooperativa de Crédito de Médicos e a passivo Norte Motors, sou relator, recurso não provido. O que aconteceu com esse café? Dormiu ontem lá? Três da pauta, regimental de seguradora líder e Sirlene Seber. Recurso não provido. Estou dizendo aqui, ação de cobrança seguro DPVAT, insurgência contra o cálculo da indenização. Questão não suscitada no momento oportuno, indevida inovação. Recursal, pena por litigância de má-fé, alegação de inaplicabilidade das multas do artigo, arguição descabida, recurso não provido. 4 da pauta, sou relator do agravo regimental do Hospital Jardim Cuiabá e o agravado Pedro Padim Silveira Júnior e outros. Agravo interno e cumprimento de sentença são publicados no dia 17 de março de 2016, inaplicabilidade do novo Código de Processo Civil. Requisitos de admissibilidade aferidos como subsídio no código anterior, exceção de pré-executividade rejeitada, natureza jurídica interlocutória, interposição de apelação, erro grosseiro, recurso não provido. Por se tratar de matéria bancária pacificada na Câmara, conjugados, agravo instrumento 6 da pauta de Rosilei Luiza de Souza contra Banco Santander, Rodobens e Sistema Fácil. Sou relator. Recurso provido. Ação de revisão de contrato bancário, justiça gratuita, declaração de hipossuficiência. 7. Agravo
de Castal de Dias e outros, Banco Bradesco, Banco do Brasil, Rodobens, etc. Aqui tem a participação do Ministério Público pelo desprovimento de Dr. Leonir Colombo. Que se confirma, Excelência. Castor de Banco Bradesco, Castor com todos os bancos. Então eu estou em consonância com... Eu não, desembargador Guiomar, em consonância com o parecer, está desprovendo o recurso. O 12 da pauta, Banco Econômico Joanil Bulhões Neiva, é uma apelação da capital, na minha relatoria. Recurso parcialmente provido. Ué. Não, aqui veio trocado agora. Camilo. Recurso parcialmente provido, é o 12. Como é que você vê aqui? Desembargador Guiomar é o 14, pela Barra do Gasto, Barcelos Carlos Gomes, Banco do Brasil, aquela situação dos honorários de advogados. Recurso do autor Barcelos parcialmente provido, desprovido do Banco do Brasil. 15 da pauta, de Água Boa, Esporte de Raimundo Klein. E apelado do Banco do Brasil, eu sou o relator. Cumprimento individual de sentença coletiva, ação civil pública movida pelo IDEC. Pagamento de diferença de expurgo inflacionário, título judicial, intimação do devedor, ato equivocado, necessidade de citação, artigo 475N, parágrafo único do CPC de 73. Aplicação por analogia, nulidade da sentença e reconhecimento de ofício, retorno aos autos para citação do devedor. De acordo, desembargador Guiomar? Sentença anulada, sentença anulada de ofício. 19, Banco do Brasil, Adenir Martinez Camargo, desembargador Guiomar, lá de Mirassol do Oeste, recurso desprovido. 23, de Campo Novo de Parecidos, Banco Bradesco, Benedito Schmidt e outros, de Campo Novo, recurso, desembargador Guiomar, recurso desprovido. 24, de Lucas do Rio Verde, Nirval Strapasson, e apelado à Cooperativa da Agropecuária de Lucas. Sou o relator, recurso provido. Ação ordinária de compensação de dívida, preliminar de inépcia da inicial, não conhecimento. Assunção de parte do débito da apelada pelo apelante, avalista, da queda em contrato bancário. Existência de instrumento de confissão de dívida, litigantes reciprocamente, credor e devedor, coisas fungíveis, liquidez, possibilidade de compensação, sentença reformada, recurso provido. 29, Banco do Brasil, Elias Fernandes Ortiz e outros, relatoria minha, recurso provido, extinção por abandono. 30, apelação de Roberto Alves Pereira da Silva e Banco Bradesco, minha relatoria, recurso não provido. Os avalistas queriam que se estendesse a eles os benefícios de uma recuperação judicial deferida ao devedor principal. Recurso não provido. Tem comentário agora. 31. Banco do Brasil, apelante, chefe transportes, Ida Maria Tomei, Alexandre Pac Bianconi. Sou relator. Abandono da causa, recurso não provido. 32, Banco Bradesco, Fábio Júnior Domingos. Sou relator. Abandono da causa, recurso provido. Do PJE, 4, Márcio de Oliveira Marques, Banco do Brasil, sou relator, recurso provido. Justiça gratuita. 5, do PJE, agravo instrumento Carlos Roberto Gomes Guimarães Filho e Cooperativa de Crédito Livre de Admissão. Sou relator, pedido de justiça gratuita, recurso provido. Distinção, você ajuda muito? Mas aí tem tudo era de distinção, até os dos bancos. Olha, definitivamente o café está esfriando muito rápido. Então a máquina deve estar pifada. Não está dando nem para conversar, já esfria. 21 da pauta, apelação de fundo de recuperação, apelado Márcio
Mário Márcio Salomão e Juarez Budib. Recurso provido, desembargador Guiomar. 25, Diego Rocha Galvão, Porto Seguro. Sou relator, recurso provido. Isso aqui tudo caso de extinção do feito. 28 não é de extinção, mas é de Luísa Moraes Rondão contra Furnas e o movimento de atendido por barragem. É aquela situação também pacificada, reconhecendo a prescrição, recurso não provido. 34, São Francisco, Sistema de Saúde, e Terezinha Lazari Araldi, do qual sou relator. A situação aqui era uma discussão por fornecimento de home care, depois o autor faleceu. E o juiz fixou honorários. Ainda assim, eles estão dizendo que havia perda de interesse processual, porque foi superveniente, dizendo que, ante o princípio da causalidade, deve honorário, sim. Recurso não provido. O 8 da pauta, Bruno Rocha Bruniolo, agravante, Nova Mutum, Anderson Gentil Galeta e Maria da Silva Galeta, Gentil Luiz Galeta. Ação declaratória de resolução de contrato acumulado com indenização por perdas e danos. Pedido de justiça gratuita, declaração de hipossuficiência, recurso provido. Desembargador Guiomar, a excelência tem 9, 10 e 11 da pauta para julgar. De Diamantino, Cevale Cooperativa Industrial, Antônio Danilo Trevisol Guerini, apelantes e apelados, que é no 9, no 10, Antônio Danilo Trevisol Guerini, sua esposa e a Cooperativa Agroindustrial, e o 11, Antônio Danilo Trevisol Guerini contra a Cooperativa Agroindustrial. Então, Vossa Excelência... O 9 é o seguinte, a emenda está assim: a ação cautelar de exibição de documentos que tem natureza preparatória e por escopo obrigar o outro que está de posse de documentos requeridos a apresentá-los compulsoriamente em juízo. A necessidade de instruir a demanda judicial com elemento de convicção para o juiz justifique a obrigação da exibição. Não há falar em ausência de interesse processual no pedido de apresentação de célula rural firmada entre as partes pelo fato de serem registrados no cartório de registro de documentos. Vou dar uma lida nesse trem aqui, que são 3, né? Eu precisava ler o principal. Isso aqui é a exibição de documentos. O principal deve ser a declaratória. Tem que ler a declaratória, peraí. Isso. É a declaratória que é a principal, né? Esse trem aqui é meio enrolado, né? Então vamos lá. A declaratória. Vamos lá. Recurso de apelação interposto por Antônio Danilo Trevisol. Julgamento 10. O 10. Contra a sentença que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade de ato jurídico que move contra a apelada Vale Cooperativa Industrial, nos termos do artigo 487.1 do Código de 2015 ainda. Em si, postula a nulidade da sentença ao fundamento da ausência de instrução adequada do feito, na medida em que, para necessária compreensão da questão pós-exame, os documentos cuja execução foi deferida na medida cautelar revelam-se essenciais. Reclamam que a improcedência da ação de prestação de contas em apenso cesse o direito dos apelantes, porquanto é causa que impede os autores, ora apelantes, apurar o valor devido, ou mesmo se realmente deviam algo em favor da requerida, apelada, cooperativa e tal, por ocasião da assinatura da escritura de confissão de dívida. No mérito, aduzem que a escritura pública de cessão, aliás, de confissão de dívida, constitui documento obtuso, simulado e falso, na medida em que foram enganados a respeito de qual o valor devido e se ainda deviam algo, mas porque todas as vezes que procuraram a apelada, essa sempre se negou a demonstrar se realmente os apelantes eram devedores ou mesmo se tinham um saldo positivo junto à cooperativa. Asseveram que as provas testemunhais dão conta que era prática da apelada simular seus créditos com um cheque que nunca seria descontado, ao invés de corretamente fazer constar na confissão de dívida os títulos que efetivamente levaram os recorrentes ao endividamento. Afirmam que a confissão de dívida teve o objetivo de fazer prova no sentido de que a cooperativa teria entregue valores aos autores. Todavia, no mesmo ato,
tal valor foi endossado e recuperado pela apelada, de modo que que os autores não ficaram com prova do pagamento feito com o cheque, que é objeto da ação de exibição de documentos. Postulam, seja acolhida a preliminar de nulidade da sentença, determinando o retorno à origem para a complementação da instrução, conjuntado os documentos objeto da sentença proferida na ação de exibição, após seja prolatada nova decisão com base nestes novos elementos, de modo a reconhecer que o cheque deveria ser pago aos autores, mas não o foi, o que comprova a simulação, etc, etc. Contra razões pelo descobrimento do recurso ao relatório. Preliminar. Vamos lá. Preliminar de nulidade da sentença. Os autores apelantes postulam seja acolhida a preliminar de nulidade da sentença porque fora proferida sem a necessária instrução probatória, porquanto, para a compreensão do feito, são essenciais os documentos da medida cautelar de exibição de documentos apenas julgada procedente. A preliminar não comporta acolhida. Se pretendia que os documentos fossem juntados para somente fosse proferida a sentença, é necessário que postulasse ao juiz de origem a necessária suspensão da presente ação, mas os autores, em sua última petição denominada memoriais, expressamente concordaram que, tendo em vista a instrução completa havida na ação de exibição de documentos, o juiz agora deu por encerrada a instrução, abrindo o prazo para a apresentação de memoriais, o que está, ao melhor juízo, está absolutamente correto. É dizer, expressamente concordaram com que a presente ação estava pronta para receber julgamento, tanto que postularam em memoriais a procedência da ação. Frise-se que o fato de a apelada ainda não ter apresentado o cheque conforme determinado na exibição de documentos e mantida no RAC número tal, não induz o entendimento por si só que estava comprovada a simulação, erro na escritura de confissão de dívida objeto da presente demanda, mas porque a ordem para que a apelada apresente o documento foi mantida no RAC, cuja providência certo será pela mesma tomada. Por derradeira, a sentença proferida na ação de prestação de contas já foi desafiada por agravo, aliás, por RAC, em que não há falar em cerceamento de direito de defesa nesta ação em razão da sentença lá proferida. Eu rejeito a preliminar com esse argumento, senhor presidente. Agradeceu? Preliminar rejeitado. Mérito. A controvérsia em exame está em saber, esse é um negócio interessante que aconteceu nessa cooperativa lá. A controvérsia em exame está em saber se é o caso de reforma da sentença que julgou improcedente a ação de nulidade de ato jurídico movida por Antônio Danil contra a cooperativa, que tem por objeto a confissão de dívida no valor de R$ 328 mil emitida pelos autores em favor da requerida em 2005. O fundamento da nulidade do título está centrado no argumento de que não havia dívida a ser confessada, porquanto o título cheque, que supostamente deu alça à confissão de dívida, não foi entregue aos apelantes, o que revela tratar-se de operação simulada e falsa. Pretendem seja reconhecido que foram induzidos em erro e que não havia intenção de confessar a dívida nova, mas sim amortizar e prorrogar dívida já existente, o que resulta na nulidade do instrumento de confissão de dívida nulo, porquanto o valor do cheque confessado jamais lhe foi transferido. Asseveram que as provas testemunhais dão conta de que era prática da apelada simular seus créditos com cheque que nunca seriam descontados, ao invés de corretamente fazer constar na confissão de dívida os títulos que efetivamente levaram os recorrentes ao endividamento. Pois bem, as razões do recurso não convencem quanto ao desacerto da sentença, que merece ser confirmada pelos seus próprios fundamentos. A prova coligida no curso da lei diverge da narrativa que os autores deram aos fatos na inicial. De acordo com o alegado, a escritura de confissão de dívida foi firmada a fim de amortizar e prorrogar a dívida já existente sem a intenção de confessar. Da análise da escritura da confissão de dívida com garantia hipotecária foi realizada em 1º no Diamantini assinado, cujos termos foram redigidos e conferidos e subscritos pelo tabelião Manuela, não sei das quantas, Almeida lá, irmã do Só, que assinou. Também na condição de testemunha não se observa em nenhuma das suas cláusulas o possível veracidade dos argumentos operantes. Observa da cláusula da confissão de dívida. Cláusula primeira, que por essa escritura pública de confissão de dívida com garantia hipotecária e na melhor forma de direito, afirmam, assumem e reconhecem que devem outorgar à credora a quantia certa, líquida e exigível de R$ 328.423, valor este originário do cheque número tal, agência tal do Banco do Brasil, emitido pela Vale, em favor dos outorgantes, confitente, devedor, valor este que os mesmos afirmam e confessam que receberam, dando plena, geral e irrevogável quitação acerca do recebimento do mesmo. Vale frisar, portanto,
que, segundo a cláusula primeira, o valor do cheque descrito na escritura foi repassado aos apelantes que deram sua quitação e atestaram que receberam o valor aludido, o que, nos limites da cognição presente, afasta a simples alegação de que nada receberam. Apontam a anulabilidade do instrumento de confissão de dívida porque decorrente de vício de consentimento, representado pelo erro e simulação na formação. Ocorre que é ausente prova de que o contrato tenha sido fruto de qualquer vício de consentimento capaz de invalidar o negócio jurídico. Não há falar em simulação, tampouco em erro que viciasse a vontade do celebrante. Saliente que erro é um dos vícios de consentimento, etc. Ocorre que os autores sabiam o que estavam assinando, não negam que eram devedor da apelada, ainda que se admita que não tinham total conhecimento do quanto devido. Assinaram o instrumento por livre e espontânea vontade, que negava que a leitura dos termos de pactuação de dívida, cujas cláusulas são claras quanto ao seu objeto e consta todo da escritura. Nesse sentido, não se concebe que os apelantes, no gozo de suas plenas condições, não tivessem conhecimento do que estavam assinando. E aí eu cito algumas anotações a mais doutrina e, em conclusão, eu estou negando provimento ao recurso, presidente. Um negócio confuso. Sabe? Embargador Disseu? De acordo. Também estou de acordo. Então, o 10, recurso preliminar rejeitado e recurso não provido, né? Uhum. Não provido. Desembargador Gamar, é a exibição de documentos. Isso. Piorou. Eu o celular, não estou entendendo isso aqui nada. O 9 eu também estou negando provimento ao recurso, mesmo porque, embora eu tenha direito de ver os documentos, só que eles, como tinha condição de dívida posterior, não tem relevância nenhuma. Eu estou negando provimento ao recurso. No 9, os recursos são dos dois, né? Um está dizendo que não tem obrigação de apresentar e o outro, eu estou negando os dois. Não é isso? Obrigado. Ah, não. Na verdade é o seguinte, o banco está dizendo, provimento ao recurso da cooperativa e dou provimento para exibir a documentação que ele está pedindo. Do Danilo Trevisol. Estou negando provimento ao recurso da água industrial, dizendo que não tem obrigação, e estou provendo provimento ao recurso do apelante Antônio. Do apelante Antônio. Certo. Recurso da requerida cooperativa industrial desprovida e do autor Antônio provido por unanimidade. E 11, do Gamar, apelação de Antônio Danilo Trevisol Guerini e o apelado Cevale Cooperativa Industrial. Nesse aqui, ele visava a prestação de contas. E o juiz acolheu a preliminar de legitimidade de causa. Peraí. Isso aqui é outra coisa, não é do mesmo não, né? Peraí. Vossa Excelência está se referindo ao? 11? Ah, eu estou com outro aqui. 11 é a da prestação de contas. Eu estou trocando aqui, porque o nome aqui está Custódio, pô. Esse aqui eu estou... Tem-se entendido que nas cooperativas o associado individualmente não pode exigir prestação de contas. Não tem legitimidade. É uma matéria um pouco discutida. Vocês querem que leia o voto? Que tem está exigindo prestação de conta de cooperativa, ele tem direito de pedir convocação de assembleia, provocar reunião terça para prestar conta, mas não cada cooperado individualmente, então a cooperativa vai ficar, segundo contas, fica louca de atender prestação de conta de cada cooperado. Estou negando provimento ao recurso. Vereador Disseu, recurso desprovido à unanimidade.
16 da pauta, desembargador Guilmar, apelação lá de Lucas do Rio Verde, de Jadielson Correia Ferreira, e o apelado é Embratel. É dano moral e a ação foi julgada improcedente. E eu estou negando provimento ao recurso. A existência de outros registros regulares contra o devedor impede a indenização por danos morais. Aquela vida ante acta. Quem que lembra dessa? Desembargador Disseu, recurso desprovido. O 18 da pauta, Benedita Quintina Moreira é apelante, é lá de Sorriso, e o apelado é Bramassol, distribuidora de bebidas, do qual sou relator. Vamos ver, experimenta se é possível. A construção de reforma em imóvel, abalo em residência vizinha, rachaduras existentes antes da obra. Aumento com a sua realização, não efetuadas obras acautelatórias, direito a ressarcimento material e moral. Artigo tal, indenização devida, sentença reformada, ação julgada procedente, danos materiais a ser apurados em cumprimento de sentença, danos morais em R$10.000. Todos de acordo? Então o recurso foi provido. O 20, Várzea Grande, apelação de Admilson Forte da Silva e sua esposa, André Luiz Marcondes Nunes. Sou relator. Reintegração de posse. Imóvel urbano, não comprovação da posse ou da sua perda por esbulo, requisito do artigo 907, recurso não provido. Aqui é uma situação daquelas em que a parte confunde muito ter documento do imóvel, a escritura com posse. Por isso que eu estou negando provimento a esse recurso. 22, Celso Ferreira de Souza, é apelante, Maraísa Martins da Silva e outro apelado, Tangará da Serra, sou relator. Danos morais, vereador, imunidade material, artigo tal, direito não absoluto, ofensa configurada, dever de reparar, mantido, recurso não provido. A situação aqui é que ingressaram com uma ação de dano moral, aduzindo que o apelante ocupava a cadeira no Legislativo Municipal no ano de 2010 e nos da tribuna ofendeu o genitor daqueles assassinado nesse mesmo ano, com as acusações de traficante, morreu tarde, morreu um policial safado e viciou várias crianças no uso de entorpecentes. Isso que foi que o vereador disse da tribuna. Eu estou aqui negando o provimento ao recurso, dizendo que ele tem o dever de reparar, sim. O vereador tem que... Não se aplica, nesse caso aqui, a imunidade extrapolou. Tá? Então, recurso não provido. 26, Implante Innovations do Brasil. Né? Fátima Fernandes de Araújo. 26, o que é isso aqui? Não. Indenização por danos morais materiais, ausência de regularidade formal, não configuração, decisão extrapetita, alegada aplicação da teoria da perda da chance sobre a chancela de lucro cessante, inviabilidade, preclusão consumativa, não ocorrência, preliminares rejeitados, alegação de contrariedade à súmula 385 da STJ, situação de autos diferente de que deu origem à súmula, arguição de ausência de dano porque a insurgência contra o protesto se deu após 5 anos mais tarde, descabimento, valor arbitrado com razoabilidade, recurso não provido. Conclusão. Recurso não provido. 27, Embratel e Maria Lúcia Santos Ferreira, desembargador Guilmar. Várzea Grande essa apelação. Cadastro de inadimplência, inexigibilidade do débito e danos morais. Recurso desprovido. 33, apelação de Torre Indústria Têxtil e Seco Vieira e Companhia Limitada, do qual sou relator. É de Rondonópolis.
Embargos a monitora. Origem da dívida demonstrada. Nota fiscal acrescida de comprovante da entrega de mercadoria. Incidente de falsidade não suscitado pelo embargante. Ônus da prova que lhe competia. Juros moratórios a partir do vencimento do título. Obrigação líquida e certo recurso não provido. Recurso não provido. O 1 do PJE, com a intervenção do Ministério Público, agravo do instrumento de Francisco das Chagas Lopes e o agravado é Marta Lívio Prado e outros. Parecer pelo não provimento. Que se ratifica, excelência. Ratificado. Agravo do instrumento alimentos provisionais. 50% do salário mínimo. 2 filhos. Incapacidade financeira. Valor razoável. Pensão mantida. Produção de provas. Necessidade. Recurso não provido. Camila. Incapacidade financeira não demonstrada de plano. O 6 do PJE, agravo de instrumento, numa ação de alimentos, ativo, agravante Maria Auxiliadora da Costa e agravada Aparecida Maria Pereira. Parecer é pelo provimento parcial. Apenas para que seja refeito o cálculo dos alimentos sob execução, excelência. Acolhendo integralmente o parecer, recurso parcialmente provido. O 7, antecipação de tutela de João Rubens Isaac Machiavelli e a agravado Carla Cristina França. Sou relator. Agravo instrumento. Ação de reparação dos materiais morais estéticos com pressão vitalícia, decorrente de acidente de trânsito. Tutela de urgência, ausência dos requisitos 300 de 2015, recurso provido. Que é o seguinte. Recurso estou sendo provido. Desembargador Guilmar, desembargador Disseu. Recurso provido. Agravo instrumento de Patrícia Bellerone, Energisa. Sou relator e assistência judiciária. Recurso provido. 11 do PJE, Unimed do Estado de São Paulo, Federação Estadual das Cooperativas, Unimed do Estado de São Paulo, Federação Estadual das Cooperativas Médicas e Maria Inês da Silva. Ação de obrigação de fazer plano de saúde, negativa de cirurgia, exclusão da incidente de gatilho. Aqui é o seguinte, o plano de saúde era até que a pessoa, a filha, completasse 24 anos. Encaminhou a documentação dias antes, dizendo que precisava fazer a cirurgia. Depois foi ali negada, porque nesse intervalo completou a idade. Mas estava encaminhado. Né? Então, o recurso não provido. Agora, o 12 é Unimed, Cuiabá e Ivone Pichinim. Plano de saúde e legitimidade passiva. Questão alheia à decisão combatida. E recorribilidade por esta via. Tá. Rol taxativo. Manifesto de inaptidão. Não conhecimento. Continuidade de tratamento pelo sistema home care. Antecipação tutela deferida. Artigo 300. Requisitos presentes, negativo e indevida. Urgência configurada. Precedendo o STJ desta Câmara. Fornecimento de fosfotelamina. Medicamento não registrado na Anvisa. Obrigação afastada. Recurso parcialmente conhecido e, nesse ponto, parcialmente provido. Conclusão. Mas a tal da fosfotelamina, não. É a pílula da... Agora estão fazendo suplemento alimentar, né? Americanos, brasileiros, fizeram nos Estados Unidos uma fórmula como suplemento. Está vendendo agora. A mesma coisa, só que mudou o nome, não é medicamento. Desembargador Guilmar, o 13 da pauta,
é um agravo de instrumento que a relatora desproveu e eu provi. Aí Vossa Excelência pediu vista. E pelo que sei, Vossa Excelência estaria impedido nesse processo. Sim. Anotando que ao impedimento do segundo vogal, determina a Secretaria que se oficie a presidência para que ele indique um desembargador para substituir e depois indicado encaminhe-se os autos para que ele possa examiná-los e trazer ao julgamento. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo muito a presença de todos.